Bom, pessoal, nós temos aqui então a matriz quadrada, tá? Essa matriz ela vai ser uma matriz muito importante para a gente, certo? Bom, memoriza isso. Matriz quadrada ela é uma matriz importante? Muito, muito importante. Chama-se matriz quadrada toda matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas, certo? Bom, pessoal, o número de linhas ou colunas é a ordem da matriz, não é isso? Pessoal, então vejam bem. Quando eu falar assim, pessoal, existe uma matriz de ordem 2. Se eu falar apenas ordem 2, o que significa? Que ela vai ter duas linhas e duas colunas, certo, pessoal? Se eu falar assim, pessoal, existe uma matriz de ordem 3. O que é uma matriz de ordem 3? É uma matriz que tem 3 linhas, tá, pessoal? E 3 colunas, ok? Então, quando eu falar assim, matriz de ordem e disser apenas um número, significa que eu estou falando de uma matriz quadrada. Matriz quadrada é aquela matriz em que a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Professor, por que essas matrizes são importantes? Porque é a partir dessas matrizes que nós vamos avançar para o conteúdo de determinantes, tá ok, pessoal? Então lá, quando a gente vai falando de determinantes, a gente vai falar muito de matrizes quadradas, certo? Muito bem, tá, galera? Então, olha só. Uma matriz quadrada, né, A igual a e J, de ordem N, tá, pessoal? Chama-se, né, pessoal, diagonal principal, o conjunto de elementos A e J em que o I igual a J. Pessoal, em uma matriz quadrada, a gente vai ter duas diagonais. Uma diagonal que nós vamos chamar de diagonal principal, que é essa diagonal aqui, tá, pessoal? Ok? Por exemplo, na matriz de ordem 2 por 2 é o 0 e o 5. Na matriz de ordem 3 por 3, pessoal, a diagonal principal, ela vai ser aqui esses elementos, o 3, o 2 e o 0, certinho? Pessoal, existe uma característica importante nos elementos da diagonal principal, certo? Pessoal, percebam que na diagonal principal, certo? Os índices I e J são iguais. Percebam, A11, A22, A33. Percebam que os índices são iguais. Então, pessoal, aqui, ó, esses elementos aqui, o que eles têm em comum, certo? O I e o J são iguais. O I e o J desses elementos aqui são iguais. Olha, pessoal, o 3 é o A11, o 2 é o A22, o 0 é o A33, correto? Muito bem. E vamos ter também, tá, pessoal, uma outra diagonal, tá? Muito importante, que nós vamos chamar também de diagonal secundária. Pessoal, a diagonal secundária, então, é essa outra diagonal aqui, tá? Na matriz de ordem 2, vai ser o 3 e o menos 2. Na matriz de ordem 3, tá, pessoal, vai ser o menos 3, o 2 e o 1, certo? Esses são os elementos de diagonal secundária. Pessoal, os elementos de diagonal secundária, né, são o conjunto de elementos A e J em que o valor do I mais o valor do J é igual ao N mais 1. Quem é o N? A ordem da matriz, tá, pessoal? Vejam bem, se eu estou falando de uma matriz de ordem 2, então eu sei que os elementos de diagonal secundária vai ser o I mais J, tá, pessoal? 2 mais 1 vai ter que ser igual a 3, ou seja, o I mais o J lá na minha matriz de ordem 2 vai ter que ser igual a 3. Tá? Percebam o seguinte, pessoal, esse 3 aqui, ó, esse 3, ele não ocupa a posição A12. Percebam que se eu pegar aqui, pessoal, olha, se eu pegar aqui o 1 e somar com o 2, não dá 3? Tá, pessoal, veja então, a minha ordem da minha matriz aqui, ó, ela não é de ordem 2 por 2. Então percebo que N mais 2, né, no caso aqui, N mais 1 não vai dar 3. Bom, pessoal, então veja o seguinte, que quando eu somar o I e o J dos elementos da diagonal secundária, tá, pessoal, vai ter que ser igual a ordem da matriz mais 1, certo? Esse elemento aqui, pessoal, quem é esse elemento aqui, ó? Ele não é o A21? Se você pegar o 2 mais 1, vai dar 3, né, pessoal? Vejam que a ordem da matriz mais 1 vai dar 3, correto? Bom, pessoal, isso aqui é só uma característica, tá? Da matriz, dos elementos da diagonal secundária. Percebam então aqui, galera, ó, que eu tenho que o A13, numa matriz de ordem 3, A13, 1 mais 3 vai dar 4. A22, 2 mais 2 vai dar 4. E A31, 1 mais 3 vai dar 3 mais 1 vai dar 4. Percebam, pessoal, que se essa matriz aqui, olha, ela é de ordem 3, né? Qualquer elemento da diagonal secundária que você pegar, vai ter que ser 3 mais 1, vai ter que dar 4 a soma, certinho? Tá. Professor, o que eu preciso saber sobre matriz quadrada? Primeiro, né, você precisa saber que elementos da matriz quadrada, né, que a matriz quadrada ela possui a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas, certo? Número de linhas, mesmo número de colunas. E você também tem que saber o seguinte, que possuem duas diagonais importantes, certo?
a diagonal que nós vamos chamar aqui de diagonal principal e essa outra diagonal aqui que nós vamos chamar de diagonal secundária, certinho? Bom, lembrando ainda que a diagonal principal, o i igual ao j, e na diagonal secundária, tá pessoal, o i mais o j tem que ser igual ao n mais 1. Bom, alunos, vale ressaltar o seguinte, tá? Que uma matriz que não é quadrada, ela é uma matriz retangular. Eu não mencionei isso nos outros vídeos, tá? Mas nós temos então a matriz, tá? A matriz retangular. Retangular. Bom, pessoal, isso parece também bastante óbvio, né? Por exemplo, se você tem aqui uma matriz de ordem 2 por 3, certo? Bom, pessoal, percebam que ela não é quadrada, porque para ser uma matriz quadrada, ela tem que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, não é isso? Então, uma matriz de ordem 2 por 3, ela vai ser dita, né, uma matriz retangular, porque ela vai ter essa característica de 2 linhas e 3 colunas. Se eu tenho uma matriz B de 3 linhas e 2 colunas, tá, pessoal? Ela também vai se parecer com um retângulo, né, uma matriz retangular. Porque, pessoal, ela vai ter aqui, ó, 3 linhas, certo, galera? E vai ter 2 colunas. Ou seja, pessoal, as matrizes, então, que elas não são quadradas, tá? Elas são ditas matrizes retangulares. Então é óbvio, tá, pessoal, que uma matriz retangular é aquela matriz, tá, em que o número de linhas é diferente do número de colunas, beleza?